O Type Negative é sem dúvida um pilar fundamental do que hoje conhecemos como metal gótico. A influência da banda vai muito além da música, sendo citada como inspiração por inúmeros artistas que surgiram depois. Seus membros, e em especial o icônico vocalista Peter Steele, moldaram também a estética e a atitude de grande parte da subcultura gótica. Com sua figura imponente de mais de 2 metros de altura, o Vampirão era uma presença magnética. Ao longo da vida, ele não hesitou em mergulhar em controvérsias sobre política e religião. Em paralelo, se consolidou como um inesperado símbolo sexual, cativando uma legião de admiradoras morcegas, e também os morcegos que jogam no outro time, com seus ensaios sexuais. A trajetória de alguém que passa a vida em um discurso de blasfêmia para mais tarde se converter ao catolicismo já é, por si só, intrigante. Quando essa história pertence ao líder de uma das minhas bandas favoritas, eu sinto que a sua jornada e a de seu frontman merece ser discutida por nós. Em 4 de janeiro de 1962, nasceu em Nova York Petrus Thomas Ratajczyk, o fruto de uma família católica devota, com raízes fincadas no solo polonês de seu pai e na herança mista escocesa e irlandesa de sua mãe. Ele veio ao mundo como caçula e único filho homem depois de 5 irmãs. O lar da família era um caldeirão de criatividade. Sua mãe era uma artista talentosa em escultura e pintura, enquanto seu pai possuía uma voz grave e retumbante. A casa era cheia de música, cor, canto e risadas. O jovem estava imerso nessa atmosfera artística desde o nascimento. Uma de suas primas o lembrava como uma criança precoce e esquisita, um tagarela em passeios familiares, que entretinha a todos com suas imitações guturais de animais selvagens, desde uivos de coiote a rosnados de lobo. Essa veia teatral e o gosto pelo humor se manifestaram algumas vezes. Em uma delas, ele convenceu suas irmãs de que ratos adoravam fazer ninhos em sapatos de salto alto. Durante semanas, ele foi construindo a narrativa, culminando em uma madrugada, quando encheu os sapatos com purê de batatas tingido de vermelho e alfinetes, aquecendo a mistura para que parecesse um animal de verdade. Os gritos posteriores foram um sinal de sucesso. No entanto, por baixo do humorista e do imitador de animais, havia uma realidade física que o diferenciava. Herdando a estatura de seu pai, a quem ele lembrava como um gigante que trabalhava nos estaleiros do Brooklyn, Peter cresceu de forma mais tímida. Na escola católica, sua estatura o tornou um alvo, um grande saco de pancadas para seus colegas. Se desenvolvendo fisicamente mais tarde do que os outros, ele acabou virando um alvo fácil. Foi somente após um surto de crescimento que o equilíbrio de poder mudou, lhe permitindo, em suas palavras, decretar sua vingança dos nerds. Foi nessa época que a dualidade central da persona de Peter Steele foi forjada. Ele era, ao mesmo tempo, o gigante intimidador e o artista sensível e sentimental, criado em um ambiente amoroso, artístico e predominantemente feminino. Ele era o amado Pequeno Pete, como a família o chamava para distingui-lo de seu pai. No entanto, para o mundo exterior, ele era a figura imponente, que comandava uma sala com sua mera presença, fazendo com que todos os outros parecessem menores. Essa tensão se tornaria o motor primário de toda a sua produção criativa, a força que lhe permitiria anos depois escrever tanto as letras brutais do Carnivore quanto as baladas ternas do Type Negative. Ele era a própria personificação do conflito que sua arte buscaria explorar. A educação musical do Peter começou formalmente aos 12 anos com as aulas de guitarra, mas ele rapidamente encontrou seu verdadeiro chamado no baixo. 6 meses depois, uma peculiaridade da sua jornada foi um ato de adaptação forçada. Sendo naturalmente canhoto, ele foi compelido a aprender a tocar baixo para destros. Em uma de suas primeiras bandas, o Aggression, seus colegas o ameaçaram de expulsão a não ser que ele trocasse a guitarra rítmica pelo baixo. Como um baixo para canhotos era muito caro, ele acabou comprando um para destro mesmo, e aí foi se forçando a aprender a tocar. Suas 5 irmãs mais velhas funcionavam como suas DJs pessoais, curadoras de uma vasta biblioteca musical que moldou seus ouvidos. Elas o expuseram a tudo, desde o doo-wop e o rock and roll da era Dick Clark, até os sons progressivos dos Beatles, The Doors, Pink Floyd e Led Zeppelin. Em meio a essa enxurrada de influências, o momento que se destacou como uma epifania foi a introdução ao som pesado e sombrio do Black Sabbath. Foi essa descoberta que o colocou firmemente no caminho do metal. O porão da família logo se tornou seu santuário e laboratório. Foi lá que ele transformou o espaço em uma sala de ensaio, onde com amigos de infância
tocava música muito alta e barulhenta. Seus pais, embora surpresos com a escolha do heavy metal, nunca o impediram. Eles reclamaram em conjunto com os pais de outros garotos sobre aquela música barulhenta e louca, mas crucialmente nunca o impediram de ser quem ele era e de expressar o que queria. Essa aceitação foi o solo fértil para sua arte florescer. Esse período de exploração culminou na formação de sua primeira banda séria, o Fallout, em 1979. O grupo ainda incluía seu amigo de infância e futuro tecladista do Type O Negative, Josh Silver. Após a dissolução do Fallout, Peter Steele formou o Carnivore em 1982. Se movendo para além do heavy metal tradicional, o Carnivore mergulhou de cabeça no som mais abrasivo e confrontador do crossover, se destacando na cena do New York hardcore. O Carnivore era tanto um projeto teatral quanto musical. A banda adotou uma estética distinta e performática, se vestindo como guerreiros de um futuro pós-apocalíptico. Suas roupas eram rasgadas e adornadas com espinhos presos a equipamentos de rock, criando uma imagem de selvageria bárbara. O estilo musical era uma mistura primitiva e crua de punk, metal e doom, caracterizado por uma energia visceral e uma produção sem polimento. Liricamente, a banda habitava um mundo de sua própria criação. O tema central era um futuro pós-apocalíptico, um conceito que, segundo relatos, foi inspirado por um sonho que Steele teve. Esse sonho formou a base para a letra da música Predator e foi posteriormente expandido para descrever uma sociedade bárbara lutando para sobreviver entre as imaginárias Terceira e Quarta Guerras Mundiais. A criação dessa mitologia pós-apocalipse, além de marketing, era uma forma de escapismo. Vindo de um ambiente de colarinho azul no Brooklyn e mantendo um emprego que ele genuinamente amava no departamento de parques, a realidade de Peter era fundamentada e regimentada. O mundo de fantasia do Carnivore lhe permitiu explorar temas primais, violentos e antissociais dentro de um contexto ficcional seguro. Era um laboratório para seu ID, uma maneira de encarnar o guerreiro termonuclear, sem ameaçar a estabilidade do mundo real que ele tanto valorizava. Steele, o homem que gostava da organização e da segurança de um emprego sindicalizado, que se orgulhava de seu trabalho limpando os parques, criou um universo que era o exato oposto. O que mais chamava a atenção no Carnivore era seu conteúdo lírico, um exercício calculado de provocação que definiria e assombraria o vocalista pelo resto de sua carreira. As letras da banda foram intencionalmente concebidas para ultrajarem os ouvintes. Elas mergulhavam de cabeça em temas de niilismo, sentimento antirreligioso, racismo e misoginia, mas quase sempre envoltas em uma camada de espécie de humor irônico. Títulos de músicas como Jesus Hitler e Race War eram bons exemplos dessa abordagem. Não havia sutileza. O objetivo era simplesmente chocar. Essas canções eram granadas líricas projetadas para explodir a sensibilidade dos ouvintes. Além das canções cheias de blasfêmias contra a própria fé na qual foi criado, uma música que merece uma análise mais aprofundada é a Race War, pois serve como um texto-chave para entender a complexa e cínica visão de mundo de Steele naquela época. A canção satiriza a violência racial, a descrevendo como uma farsa grotesca, onde ninguém vence, todos nós perdemos. No entanto, na segunda metade da música, o tom acaba mudando. Steele canta a seguinte frase traduzida aqui para a gente entender melhor. Tendências xenófobas instiladas em nós ao nascer são rotuladas erroneamente como racismo. As hostilidades pioram. Aceite o fato, meu primo distante. Não podemos viver em paz. Ambientes isolados podem ser a chave. Aqui, ele rejeita soluções simplistas e o idealismo do multiculturalismo forçado, propondo uma forma de separatismo entre as pessoas. Essa ideia ainda vai retornar em sua vida um pouco mais tarde. Durante esse período, a reputação de Steele como uma voz importante na cena do New York hardcore foi cimentada por sua contribuição com letras para um álbum da banda Agnostic Front. As letras do Carnivore, particularmente sobre raça e política, não eram apenas provocações juvenis, mas a formação de uma estrutura ideológica que serviria de base para suas controvérsias futuras. As ideias apresentadas em Race War prefiguram diretamente o conceito de Village que ele desenvolveria anos mais tarde com o Type O Negative. A visão do multiculturalismo e a sugestão de ambientes isolados são a semente filosófica de uma fantasia de etno-estado. Da mesma forma,
Os temas abertamente anticatólicos estabeleceram os termos do conflito religioso que ele iria explorar por toda a sua carreira, culminando em seu eventual retorno à fé. O Carnivore foi o laboratório onde ele articulou pela primeira vez as ideias controversas com as quais lutaria pelos próximos 20 anos. Após a dissolução do Carnivore em 1987, Peter sentiu a necessidade de uma nova jornada. Em 89, ele se reuniu com figuras de seu passado, amigos de infância com quem compartilhavam história musical e pessoal, o tecladista Josh Silver, o guitarrista Kenny Hickey e o baterista Sal Abruscato. Juntos, eles formariam uma nova entidade, uma que iria evoluir das cinzas do thrash para algo totalmente diferente. A identidade da banda passou por várias metamorfoses até chegar ao nome definitivo. O álbum de estreia, em 91, serviu como uma ponte direta do Carnivore. Muitas das músicas foram de fato compostas originalmente para o terceiro álbum do Carnivore, que nunca se realizou. O álbum era uma explosão crua e catártica, escrita, segundo Steele, em uma única noite após o fim de um relacionamento doloroso. Suas letras mergulhavam em temas de desgosto, fantasia de vingança e finalmente a contemplação do suicídio, algo que o próprio Steele havia tentado em outubro de 89. O álbum seguinte, de 92, revelou o florescente senso de humor da banda. Confrontados com a exigência da gravadora por um álbum ao vivo e tendo gasto o adiantamento em cachaça, eles gravaram um álbum falso ao vivo em estúdio, colocando aplausos da multidão, gritos e cantos em coro. A criação inicial do Type O Negative foi impulsionada por uma influência de pressões externas e turbulência interna. Steele ainda estava vinculado ao seu contrato com a gravadora da época do Carnivore, o que significava que ele era contratualmente obrigado a produzir novas músicas. Essa pressão profissional, combinada com a agonia emocional de seu término, forçou a criação de Slow, Deep and Hard. A agressão do álbum pode ser vista não apenas como a dor do coração partido, mas como um ataque às suas circunstâncias. Essa sequência de eventos estabeleceu o modus operandi da banda, sua relação de trabalho com a indústria e o seu próprio processo criativo. Em 93, a banda lançou um álbum que os faria deixar de ser uma banda cult de nicho e os transformaria em ícones do metal gótico. Bloody Kisses foi uma transformação monumental. A banda abandonou grande parte do hardcore de seus trabalhos anteriores, em favor de uma fusão única e sedutora. A melancolia do Doom, do Black Sabbath, o brilhantismo melódico dos Beatles e as atmosferas sombrias da música gótica. O sucesso do álbum não foi uma explosão da noite para o dia, mas uma queima lenta e constante que gradualmente cativou um público cada vez maior. Christian Woman era uma peça de erotismo quase religioso, uma exploração de 8 minutos sobre fantasia sexual, culpa e a fusão do sagrado com o profano. A música, mesmo em uma versão editada para a rádio, se tornou um sucesso, apesar de sua duração e da falta de um refrão tradicional. Black No. 1, por sua vez, foi uma obra-prima de sátira gótica. Com um carinho afiado, a música zombava dos tropos estéticos da subcultura, como o cabelo tingido de preto, a obsessão com o Halloween e a melancolia, enquanto simultaneamente criava um hino inegavelmente cativante para essa mesma subcultura. Ao mesmo tempo, Bloody Kisses não esqueceu o passado controverso da banda. Faixas foram incluídas para abordar direta e sarcasticamente as acusações de racismo que os seguiram desde a era do Carnivore, transformando as acusações em algo sem tanta força depois dessa resposta. O romance sombrio e o erotismo de Bloody Kisses cultivaram uma base de fãs massiva e, notavelmente, em grande parte feminina. Steele não abandonou seus temas sombrios, como sexo, religião e morte, mas os apresentou de uma nova forma. Essa mudança de um tom confrontador para um sedutor foi a chave que destravou o sucesso mainstream e solidificou o Type O Negative como uma força duradoura na música. Após o sucesso desse álbum, a pressão era para entregar um sucessor digno. Então, em 96, a banda lançou Walk to Be Worst, um álbum que muitos consideram sua obra-prima, o momento em que a visão da banda foi totalmente realizada. O álbum continuou os temas de sexo, natureza e sensualidade, mas dessa vez os aprofundou ainda mais, trocando os últimos vestígios de hardcore por uma paisagem sonora exuberante, romântica e profundamente atmosférica. Foi aqui que Steele introduziu totalmente a persona do Green Man.
Essa figura era uma homenagem direta ao seu amor pela natureza e ao seu querido emprego pré-fama no departamento de parques da cidade de Nova York, onde as crianças locais o chamavam pelo apelido por causa de seu uniforme verde. O Homem Verde representava um contraponto terreno e enraizado à imagem vampírica que ele havia cultivado, uma conexão com o mundo natural que oferecia um santuário da escuridão urbana. As canções do álbum refletiam uma nova profundidade de sensualidade e vulnerabilidade. As faixas exploravam o amor e o desejo com uma maturidade recém-descoberta. A raiva do álbum de estreia deu lugar a um apelo comovente. A produção do álbum, supervisionada por Steel e Josh Silver, foi fundamental para criar seu mundo imersivo. Em camadas com teclados, reverberação e efeitos sonoros, o álbum conjurava uma atmosfera de outono. Um mundo sonoro onde o ouvinte poderia se perder. Se o mundo do Carnivore era uma fuga distópica, agora o mundo do Type O Negative era utópico. O álbum é um ato de construção de mundo escapista, criando um universo autocontido de romance pagão, florestas outonais e adoração sensual. Isso pode ser interpretado como uma tentativa de Steel de construir um mundo de fantasia que era o oposto completo da realidade crua e caótica do Brooklyn e das expressões da vida em turnê. É um mundo onde o amor é devocional e a natureza é um santuário. Em entrevistas posteriores, Steel refletiria sobre esse período com uma nostalgia agridoce, o lembrando como uma época em que sua vida era mais estável e feliz. Porém, no meio da paisagem sonora e exuberante do álbum, um símbolo novo e enigmático apareceu, a bandeira de Vinland. Desenhada pelo próprio Steel, a bandeira apresentava uma cruz nórdica com suas cores favoritas, e se tornaria um elemento fixo na iconografia da banda a partir de então. Esse não era apenas um logotipo, era o emblema de um conceito complexo e profundamente pessoal. O conceito declarado por Steel para Vinland era uma fantasia histórica, uma exploração do que a América do Norte poderia ter sido se os exploradores vikings tivessem permanecido por volta do ano 1000. Ele imaginou uma nação onde os norte-americanos falariam uma variedade da língua islandesa. No entanto, o título completo e satírico de uma faixa instrumental no álbum revelou camadas mais profundas e políticas. Inevitavelmente, a bandeira e o conceito foram cooptados por grupos de extremistas e supremacistas brancos, que viram no símbolo uma representação de uma pátria branca na América do Norte. Essa apropriação lançou uma sombra sobre o conceito, os conectando às provocações líricas anteriores do Carnivore. No entanto, ver Vinland como uma ideologia política coerente é um erro, pois na verdade ela era uma mitologia totalmente pessoal. O conceito combinava uma fantasia com uma terminologia pseudo-esquerdista e uma crença futurista na tecnocracia. Steel não estava construindo uma plataforma política. A apropriação por grupos de ódio ocorreu porque eles ignoravam os elementos contraditórios e satíricos, focando exclusivamente em um possível núcleo etno-nacionalista, que intencionalmente ou não estava presente. Agora que já falamos sobre essas maiores polêmicas, vale a pena comentar sobre a relação de Peter Steel com a Igreja Católica, que foi uma saga de toda a vida, marcada por rebelião, rejeição e finalmente um retorno. Nascido e criado em uma família católica devota, a iconografia, a culpa e o drama da fé foram instilados nele desde a infância, se tornando um fio que, segundo ele, estaria enrolado em seu polegar até a morte. Por grande parte de sua carreira adulta, Peter foi um ateu autoproclamado. Sua música refletia essa postura, frequentemente apresentando temas antirreligiosos ou abertamente blasfemos. Desde o niilismo do Carnivore até a erotização do sagrado do Type O Negative, ele usou as ferramentas de sua educação religiosa para subverter suas doutrinas. No entanto, durante suas décadas de ateísmo, a música do Type O Negative está repleta de atmosferas que evocam o som do monasticismo e da liturgia. Embora não utilizassem cantos gregorianos litúrgicos reais, eles se apropriaram de seu som para criar um clima gótico, sagrado ou eclesiástico. A narrativa de sua vida, então, toma um rumo dramático com seu eventual e público retorno ao catolicismo em seus últimos anos. Ele atribuiu essa conversão a uma crise de meia-idade, perdas pessoais devassadoras e um medo crescente da mortalidade. Em uma entrevista, ele explicou: "Dizem que não há ateus em trincheiras, e eu fui um ateu de trincheira por muito tempo, mas depois de passar por uma crise de meia-idade e ter muitas coisas mudando muito rapidamente, isso me fez perceber minha mortalidade. E quando você começa a pensar na morte,
você começa a pensar no que vem depois, e então você começa a esperar que haja um Deus. Para mim, é um pensamento assustador ir para lugar nenhum. Ao longo de sua vida, Steele foi consistentemente atraído pela estética do catolicismo. A fé em si era uma variável, mudando de um ateísmo infantil para finalmente voltar a uma crença real e que estava adormecida. Mas a estética sempre foi uma constante. Ela forneceu uma paleta rica para sua arte, independentemente de sua crença pessoal. Ele podia usar as ferramentas da igreja para construir seus mundos góticos, mesmo quando rejeitava seus dogmas. Seu retorno à fé não foi um retorno à estética, mas um reabraçar de fato da doutrina em um momento de profunda necessidade pessoal. O final dos anos 90 marcou o início do capítulo mais sombrio da vida do vampirão. A fachada de invencibilidade gótica começou a rachar sob o peso de uma dor real e implacável. O catalisador foi a morte de seu pai, que faleceu enquanto a banda estava em turnê com o Pantera. Foi uma perda que, segundo seus companheiros de banda, ele nunca processou adequadamente, preferindo enterrá-la sob camadas de negação e distração. Essa tragédia foi seguida por uma série de outras mortes na família, criando uma atmosfera de luto perpétuo. Em meio a essa dor, Steele mergulhou no abuso de substâncias. O abuso de e álcool se tornou seu principal mecanismo de enfrentamento, uma tentativa de anestesiar uma dor que se tornava insuportável. O álbum de 99 é um reflexo direto e implacável desse período. É sem dúvidas o álbum mais sombrio e deprimente da discografia da banda. O romantismo e a fantasia do álbum anterior foram completamente abandonados e substituídos por uma realidade crua e desoladora. As letras eram um diário de seu sofrimento. O álbum era tão emocionalmente desgastante que a banda raramente tocava suas músicas ao vivo, pois era muito doloroso para Steele revisitá-las noite após noite. A espiral decadente de Peter Steele continuou no novo milênio, um período que ele mais tarde descreveria como uma crise de meia-idade. Sua vida pessoal estava em frangalhos. Um confronto com o novo parceiro de sua namorada de longa data resultou em uma breve passagem pela prisão. Ele também estava lidando com a doença de sua mãe, que culminou em sua morte em 2005, uma perda que o abalou profundamente. Ele chegou até mesmo a passar por tratamento psiquiátrico e lutou contra a depressão clínica. O álbum de 2003, que carrega o título de Life is Killing Me, é o documento sonoro dessa crise, e ainda tinha um título original mais direto, que seria The Dream is Dead. As letras eram um mapa de sua psique fraturada, e apesar da escuridão, o humor cáustico de Steele ainda encontrava uma maneira de se manifestar. A faixa A Like Goes era uma resposta sarcástica à atenção masculina indesejada que ele recebeu após posar nu para a revista Playgirl em 1995, um evento que ele fez sem saber da demografia predominantemente gay da publicação. Diante de um presente brutal de prisão, vício e doença, a composição de Steele nesse álbum recorreu a um novo mecanismo de defesa, a nostalgia. As canções mais emocionalmente ressoantes não são sobre sua dor atual, mas sim retratos ternos e nostálgicos de seus pais falecidos. Essa foi uma forma diferente de escapismo de suas fantasias anteriores. Em vez de criar um mundo ficcional, ele estava se retirando para a própria memória de uma época em que quase se sentia seguro e amado. Foi uma tentativa de encontrar conforto no passado quando o presente era insuportável, em contraste com a dor crua e em tempo real. Aqui, Steele não estava apenas documentando a dor, ele estava ativamente buscando consolo, olhando para trás, para os gigantes que o criaram. E bem, foi em meados dos anos 2000, em um movimento que surpreendeu tanto os fãs quanto os membros da banda, que Peter Steele fez uma mudança súbita e crucial para a sobriedade. Essa mudança foi acompanhada por um retorno total e público à sua fé católica. Ele começou a frequentar a igreja, a ler a Bíblia e pela primeira vez em 30 anos foi à confissão buscando absolvição por uma vida de pecados. O álbum final da banda, Daddy Again, de 2007, é o reflexo sonoro dessa transformação. Musicalmente, é mais pesado e agressivo, com uma energia que remete ao carnívoro. Notavelmente, foi o primeiro álbum do Type O Negative a apresentar bateria ao vivo desde seus primeiros trabalhos, lhe dando uma sensação crua e urgente que estava ausente em seus álbuns mais polidos de meados dos anos 90. As letras do projeto são um turbilhão caótico de sua nova fé,
raiva e mortalidade. A faixa título é uma confissão direta de sua luta contra o vício. Halloween in Heaven é um tributo a músicos falecidos, inspirado pela morte de seu amigo próximo, Dimebag do Pantera. E honrando seu passado de controvérsias, faixas como These Three Things continham sentimentos explicitamente anti-aborto, um reflexo direto de sua redescoberta da doutrina católica. E bem, depois de tudo isso, a narrativa de sua vida chegou a um fim abrupto e trágico em 14 de abril de 2010. A causa oficial da morte foi um aneurisma da aorta, resultante de diverculite. E bem, pelo menos para mim, para um artista que construiu uma carreira sendo um vampiro gótico e ateu, a coisa mais chocante e rebelde que ele poderia fazer era de fato abraçar um catolicismo sincero e conservador. Esse foi o seu último ato de provocação, visando agora o único grupo que ele ainda não havia chocado, sua própria base de fãs. As letras anti-aborto e seu retorno geral a uma fé contra a qual seus fãs haviam se definido foi o cumprimento final de uma missão de vida. Afinal, como ele mesmo disse, se não perturba as pessoas, não é rock. Ao se tornar um católico devoto, ele perturbou as mesmas pessoas que haviam celebrado sua blasfêmia. Bom, eu sou o Cezion, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe uma curtida e um comentário para ajudar no engajamento. No mais é isso, valeu e até a próxima.